Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos e eu quero agradecer aos mais de 51 mil inscritos no canal. A todos vocês que se inscreveram, que curtem, que comentam, que compartilham, aos membros, a todo mundo que está me ajudando a construir juntos esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Muito, muito obrigada. Bom, hoje o assunto eu sempre vou trazer, sempre que puder, com responsabilidade, fala sobre suicídio. Então, eu já deixo o aviso que se você não estiver bem, se em algum momento essa entrevista e até o tema for um gatilho para você, por favor, não assista. A gente espera que você procure ajuda, seja de um profissional, seja de um familiar, amigo, que possa te ajudar. Ligue no CVV, no Centro de Valorização à Vida, e não esteja e não fique sozinho. Estamos torcendo pela sua recuperação. A sua vida vale muito. E hoje eu converso com a Eliane, ela que é mãe do João Victor. João Victor é um adolescente muito amoroso, carinhoso, pelo que ela me passou, e que é amado por todos ao redor. Mas diante de um sorriso tímido, ele escondia um sofrimento silencioso. E hoje a Eliane vem aqui contar uma dor profunda, né? Que é talvez uma das maiores dores inexplicáveis, que é uma mãe perder um filho. E ela perdeu o seu filho por suicídio. Eliane, seja muito bem-vinda aqui. Eu quero que esse programa já é um convite à escuta. É uma história dolorosa, mas que merece e deve ser contada. Então, te agradeço demais por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Milena. E, Muito Eli- obrigada. e Eliane, conta pra nós como é que o João Victor surgiu na sua vida, desde o começo, quando você ficou grávida dele, quando descobriu que seria mãe do João Victor. É até interessante você perguntar isso, porque foi uma gravidez, não foi planejada, eu estava no início do relacionamento, né? Então foi uma surpresa. Mas ao contrário, assim, de várias outras vezes que as pessoas têm uma gravidez inesperada, foi uma alegria muito grande para mim, assim. Eu lembro como se fosse hoje. Tipo, não tinha ainda casado com o pai dele na época, mas eu descobri a gravidez e fiquei tão feliz. Eu contava com o maior orgulho, assim, que eu estava grávida do meu primeiro filho e tal. E foi, assim, uma chegada maravilhosa. Eu lembro como se fosse hoje, cuidando de todos os detalhes, minimamente, de enxoval. Então, foi uma, não planejado, mas muito esperado, assim. E como é que você escolheu o nome, João Victor? Na verdade, não foi eu, foi o pai. Tem aquela coisa, né? O primeiro filho, o pai escolhe. Eu aprovei porque é bonito, mas a escolha foi do pai, sim. E Eliane, nesse momento você morava em Curitiba? Não, nós morávamos em São Paulo nessa época. Em São Paulo? Em que lugar mais ou menos de São Paulo? Zona Sul, ali, perto do Interlagos. E quando ele nasceu, que você também teve a oportunidade de descobrir o amor de mãe, né? Não o nascimento, eu acho que é a convivência, né? Que você descobre esse amor. Mas como é que foi a infância dele, o nascimento? Foi uma infância saudável. Ele era muito mimado pelos tios, pelos avós, muito querido. Ele sempre foi um bebê muito bonzinho, nunca foi muito arteiro. Então era muito fácil de amá-lo, assim, por conta de não ser aquela pessoa de difícil convívio. Era muito fácil, muito doce. Então, a vida normal. Em São Paulo, hoje eu não moro mais em São Paulo, então eu posso falar com um distanciamento maior. Mas em São Paulo a vida é muito corrida, né? Tudo muito. Eu trabalhava fora, o pai também, então não tinha muitas diferenças, assim, de todas as pessoas que vivem assim. Mas foi uma criança que eu tinha muito cuidado com ele, eu trabalhava, voltava correndo para pegá-lo na creche, ele era o menino que tinha sempre tudo arrumadinho, eu fazia o enxoval, fiz enxoval, teve coisas até importadas que meus amigos mandaram de fora do Brasil, então assim, sou um menino muito, como posso falar assim, teve de tudo. Ele teve de tudo no sentido de, não foi Foi aquela, muito não posso falar amado. assim, ele teve uma vida sofrida, a gente não passou necessidade, essas coisas não foi o que aconteceu na infância dele, né? Então, tanto que quando para nós.
porque a gente tinha a nossa vida como normal, né? A gente não enxergava as dificuldades internas, né? O sofrimento que ele estava passando por conta de não demonstrar e por conta da gente estar ali sempre junto, fazendo tudo um pelo outro, assim, né? Não foi uma coisa fácil de entender, mas enfim, ele teve uma infância bem bonita, digamos assim. E Eliane, esse processo da infância para adolescência, você foi percebendo mudanças de comportamento? Até porque ele, claro que na adolescência o menino muda também, né? Você foi É. percebendo características de comportamento também? Sim, ele é, como eu falei, ele sempre foi um menino muito, da entrevista, eu falei, sempre foi muito amoroso, ele tinha, todo mundo gostava dele, ele tinha fácil relacionamento, então não tinha, assim, aquelas brigas de, né, de inimigos, de amigos que não gostavam, essas coisas ele não relatava pra gente, nunca teve. Então, quando fui ficando adolescente, ele vai ficando, né, não vai com menos preguiça de estudar, vai ficando com videogame, que naquela época, há 8 anos atrás, era uma febre maior de videogame, não era tanto as redes sociais como é hoje. Então, era muito videogame. Então, ele vai realmente mudando o comportamento, mas não a ponto de a gente desconfiar que estaria acontecendo alguma coisa nessa gravidade. Mas ele foi, sim, vai começando a querer paquerar na escola, né? Porque já vai ficando com 14, 15 anos, tem uma diferença. Teve um comportamento leve, mas assim, até então tudo tranquilo, como qualquer outro adolescente, né? E Eliane, o que que ele gostava de fazer? Quais as características dele? Como eu te falei, gostava muito de videogame. Ele tinha lá o videogame dele, tava querendo trocar, né? Até inclusive na data, assim, na época que ele faleceu, e a gente estava planejando já trocar o videogame dele. E gostar, depois, no começo era só videogame e cartas, essas coisas da época, né, de 2016, 15, que tava na época de moda, cartinhas de cards, né, essas coisas, e mais videogame. E depois uns 2 anos, assim, tipo, antes de morrer, que ele tava já com as amizades mais voltadas para namoro, para essas coisas um pouco mais sérias, né? Então ele já tava com as amizades diferentes, assim, começou a conversar que eu acho que foi aí que o início da maior questão dele foi essas conversas e amizades virtuais, né? Essas coisas que é um perigo muito grande hoje em dia, que não é muito, é falado, mas as pessoas não tomam providência, que são essas redes sociais para conversa, para amizade, onde eles disseminam muita coisa ruim, onde tem muito ódio destilado, tem muita conversa atravessada, e a gente, assim, até por uma falta de experiência, como ele não tinha mudança de comportamento, era só o videogame que a gente enxergava. Mas estava ali já sendo formado uma rede de relacionamentos, onde pessoas de má índole estavam, com certeza, sempre com as conversinhas atravessadas, né? E a gente até então não tinha esse monitoramento, essa questão, porque hoje em dia eu escuto muito, né, as pessoas falando, né, vigie seu filho, ou se a gente olha, a gente vê e fica muito baseado no que você falou, na mudança de comportamento, para poder ver que tem alguma coisa errada. A mudança maior mesmo dele de comportamento foi quando ele começou a se relacionar com amizades fora da rede, mas também na rede, né? Que aí começou um lance um pouco mais de namoro, um pouco mais mudando já para uma outra fase de jovem, né? Não era mais aqueles 12, 13 anos só queria jogar videogame, né? E essa relação com amizades que você diz, tanto virtuais quanto fora da rede, e você percebia diferenças no comportamento dele, que talvez até não fossem tão legais quanto você achava. Em que sentido você fala dessas amizades? Elas levavam para o mau caminho? Então, quando começaram, para nós sempre é saudável, porque a pessoa é um bom indicativo que o adolescente tem amigos. Quando não Uhum. tem nenhum, é que é ruim. Então a gente tem assim, tem umas regras que funcionam, mas nem sempre todas são iguais. Então, assim, tava tendo amizades, a gente perguntava quem é, mora onde e tal, mas nunca foi assim checado o conteúdo das conversas e tal. Então, há amizades tanto reais, né, da cidade de São Paulo, que ele ia na casa, assim, perto ou da escola, poucos, mas iam. Então, assim, a gente sempre sabia quem era e onde estava. Mas o que que fazia, por exemplo? Ah, começou a namorar, arranjou uma namorada perto, né, de um desses amigos aí, onde ela ia e tal, e começou a ter essa namorica. Contou, era sabido o relacionamento, tudo. Não era nada escondido. É isso que o que eu gosto de enfatizar. Não era que ele teve uma vida paralela
ao nosso conhecimento. Ele teve uma vida que nós sabíamos o que era. Só que o teor, que depois nós ficamos sabendo, é que a gente não tinha acesso completo. Por exemplo, ele tinha se decepcionado com. O que ficamos sabendo é que ele se decepcionou com essa namorada que tinha terminado e tal. Então, isso para nós não era uma coisa assim tão clara. Era, tá, terminou, terminou. Não mudou 100% o comportamento. Ele não ficou deprimido dentro de casa sem querer sair de casa porque terminou o relacionamento a ponto de gerar uma preocupação, entendeu? Mas não. Ficamos sabendo depois que gerou assim, tipo, um namorado, a namorada terminou com ele, mas parece que estava tendo outro tipo de namoro com outra pessoa, ou no grupo ali parece que houve uma coisa assim que uma adolescente talvez não fosse entender, não fosse gostar e não quisesse superar isso, entendeu? Era um Tudo sofrimento que foi. escondido, talvez, né? Eram coisas deles que não, talvez nem interessasse, não fosse mudar muita coisa, a gente saber ou não, mas que para ele foi gerou um constrangimento, um sofrimento. Ele não se abriu sobre o que estava incomodando ele, entendeu? Ninguém sabia. Ninguém da família teve acesso a tipo, olha, tô assim, assado por conta disso ou daquilo. Ele continuou normal na escola, claro, começa a ter uma queda no envolvimento e tudo, mas assim, como a gente falei, já era um adolescente de 17 anos quando ele faleceu. É normal que algumas pessoas, pelo menos, não tenha todo esse, né? Para a escola sempre é depois do videogame, dorme tarde, acorda sem querer ir para a escola. Então, assim, até então não tinha nada tipo, uau, vamos lá, que ele tá mal, sabe? Foi uma surpresa muito grande essa despedida trágica dele, assim, a morte dele foi a escola, os alunos, os colegas da escola dele estavam muito consternados, porque ninguém acreditava que aquele João Vitor que a gente conhecia tinha esse sofrimento, tinha essa dor tão grande a ponto de não querer mais viver, entendeu? Então foi assim, não. E eu vou te contar, Milena, eu hoje faço parte de um movimento, né, sobre apoiar mães em luto, e não é uma exclusividade do João Vitor. É um dos, assim, a gente começa a ver que todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua peculiaridade de vida, mas muita coisa é familiar nesse contexto, quando a pessoa está com um sofrimento interno muito grande, que geralmente ela não é uma pessoa que é acostumada a expor. Então ela fica com aquilo, o sorriso continua, a vida continua, mas ela já está ali, vamos dizer assim, em outro patamar de vida, né? Já não está mais nem vivendo, né? Então ela está existindo. Até o ponto que alguns chegam a culminar, né, nesse ato de desespero, mas não é uma coisa. Por isso que para muita gente é uma surpresa, é uma coisa assim, porque não. Tem, claro, aqueles casos que a pessoa já tem uma depressão grave, trata com remédios, tem um tratamento. Então, assim, não é que a pessoa espera que vá terminar nisso, né? Mas já tem um acompanhamento. E quando não tem, quando a pessoa está ali sorrindo, vivendo, e de repente toma essa atitude, bloqueia 100% assim, a vida de todos os que estão por perto, sabe? É muito trágico. Então, eu sei que é uma dor, assim, como você falou, que a gente não vai superar. E não é assim uma coisa de não superar porque a mãe nenhuma, ele pode ter morrido de qualquer outra doença, sem ser depressão. Não há superação da morte de um filho, sabe? Pode ser câncer, pode ser um acidente, um afogamento. Pode conversar com qualquer mãe de qualquer tipo de morte, que é uma coisa assim que vai ser daquele espinho na tua carne o resto da tua vida. A gente só não tem assim muitos. A morte só fica com alguns questionamentos, mas a gente, no caso, nem tem muitos questionamentos, porque a gente ficou sabendo depois, mas assim, só não tem o que fazer. Assim como de repente, quando alguém morre por um acidente na rua, na avenida, você estava indo para uma coisa e é surpreendido, né, com aquela morte. A mãe não tem mais o que fazer ali naquele momento, é só conviver com a falta e com a saudade. E Eliane, até vou com mais calma, né? E também no seu tempo. Mas você até me disse que antes, né, do acontecido, ele teve uma tentativa. Porque eu Sim, acredito que só essa tentativa para você como mãe é um choque extremo, né? para mim, para o pai, para toda a família, foi muito assustador. A gente, tipo, oi? Né? Tipo, como assim? De onde veio isso? Porque, assim, uma coisa, eu acho assim, Milena, como eu te falei, a gente tem a vida tão querendo fazer as coisas por nós, pela família, pelos filhos, que a gente não.
até chegar a morte bater na tua porta, assim, num sentido desse, ou uma depressão profunda da pessoa cair numa cama, você às vezes segue vida, vai empurrando, porque terminou com a namorada, ok. Isso é coisa de adolescente, vai, né? Ninguém não falou nada, não expressou o profundo sofrimento dele, então a gente falou, beleza, daqui a pouco tá com outra. Não, ninguém vai ficar ali, né, em cima da pessoa, ô meu filho, como é que você tá? Hoje em dia a gente faz isso, mas eu vou confessar pra você, não era a nossa dinâmica familiar fazer esse tipo vamos dizer, acolhimento, não sei se seria essa palavra, ou né, ficar ali cuidando tão forte assim. Hoje a gente sabe qualquer coisinha, mas aí o que acontece depois que acontece uma tragédia dessa? Tudo na vida da família vira um sobressalto agora, entendeu? Uma Tipo assim, merda. você nunca mais é aquela família que lidava com as coisas normalmente. Qualquer sentimento mais assim, porque eu tenho um outro filho, né, que eu não te falo, a gente acabou não falando disso, mas ele é o caçula. Não que eu viva assim, mas hoje em dia é diferente o relacionamento, né? Porque, tipo assim, aconteceu alguma coisa, a gente já fica assim, com o peito palpitando. Será que ele vai sofrer? Será que ele vai se entristecer ao ponto? Porque aquilo ali é um trauma uma morte assim é um trauma que você não tem como superar. Então, assim, até acontecer isso, a gente achava que é ok, terminou, chateou com isso, com fulano, com ciclano, vai dar certo, vai continuar a vida. Não tínhamos esse histórico de tragédia por perto, assim, pra gente falar, não, cuidado, né? Porque tem isso também, né? Então, não tínhamos. Aí ele tentou, quando todo mundo se assustou e falou assim: tá, aí vamos perguntar. Não, não tá acontecendo nada, não foi nada, foi sem querer, aquelas coisas que tentando despistar, mas foi tentado já. O pai dele já entrou com a. Marcar a consulta para psicóloga, para começar, para conversar com ele, porque se ele não abria com a gente, ele podia se abrir, né, com um profissional, né, porque a gente sabe que às vezes eles veem a gente como não vai entender e acabou, né? E você Mas chegou assim, a perguntar algo para ele? sim, a gente pergunta, mas eles ficavam calados, não falavam que foi nada, que não foi não é bem assim, que não queria isso, que, entendeu? Então, assim, desconversou, né? Vamos dizer assim, tentou jogar uma coisa assim, tipo, foi uma brincadeira, foi um negócio que não é sério, entendeu? Pra não, porque como ele já era aí agora, hoje eu sei disso, como já era uma decisão dele, ele não queria que a gente ficasse em cima para não impedir a decisão dele, né? Então, depois que foi marcado, assim que a gente que soube dessa tentativa, foi marcado já o médico, foi tudo, mas, enfim, até por essa nossa essa importância que a gente deu para isso, ele se sentiu mais se apressar para finalizar esse sofrimento dele, entendeu? Então foi uma coisa assim que ele não queria. Eu acho que se ele não tivesse morrido, ele ia fugir, ele ia fazer qualquer coisa, entendeu? Porque eu achava que eu achava, não, nós vimos, todo mundo viu que ele não queria mais aquilo. Só que a gente sabe que uma pessoa tira a vida, não vai acabar o sofrimento ali, ele só vai parar de existir, de viver, conviver com as pessoas que ama. Tudo tem uma solução nessa vida. Para tudo tem uma solução nessa vida. Mas o sofrimento, a dor de uma pessoa que sofre emocionalmente é muito grande, cega todas as saídas. Eu já tive depressão também, eu sei como que é. As pessoas que não têm e não tiveram, não entendem, mas é como se fosse uma nuvem, uma névoa, não há luz, não há clareza no pensamento. É como você não, claro, não é comparado, mas vamos dizer assim, que você não tem dinheiro. Você está numa situação muito ruim da sua vida, não tem dinheiro, está num lugar que não mora sozinho, que não tem ninguém para ajudar, não tem família, tá? Como que você vai conseguir dinheiro? Não existe essa possibilidade de ter sabe aquela hora que você fala assim, o desespero não tem saída? A mesma coisa quando a pessoa está num sofrimento muito profundo, ela não vê saída, ela não vê opção, tipo, não, eu posso. Não existe. E outra, a depressão, tipo, ela te tira o ânimo, ela te tira a oportunidade de pensar em uma saída, que é o pior. Por isso que é importante se medicar, é importante fazer a terapia quando está doente, qualquer nível, porque o remédio, minimamente, ele vai tirar o bloqueio que sua mente tem por essa doença. Então, ali você já começa a respirar, você fala, nossa, o remédio, ele impede o quimicamente de você piorar. Então, o remédio ia ser, e sempre é uma primeira solução, e é uma solução urgente. Então, assim, ele ele conseguiu na segunda vez, mas assim, já estava sendo encaminhado o tratamento, já íamos começar e estávamos todo mundo já com outro cuidado. Então, assim, só que a gente, óbvio, meio preocupou, o coração gelou, diminuiu ali, congelou, mas
como eu te falei, era uma coisa tão remota dentro da nossa família, assim, do nosso contexto, que a gente falou assim, ah, tudo bem, deve ter sido realmente alguma coisa sem muito coisa, e nós vamos conseguir sair dessa junto. Agora ele vai, se ele não contou para nós, ele vai contar para profissional, nós vamos acompanhar, porque isso é uma coisa que é o próximo passo, né? Não, não tem o que fazer, se não havia já um histórico, né? Então foi assim. E Eliane, a depressão realmente é um câncer na alma, né? Uma doença que eu acredito que tem muito julgamento porque as pessoas não conseguem ver, né? Mas ela realmente é uma doença na alma e que atinge o seu corpo inteiro. E cada vez o índice é maior. E eu acredito também, que é uma doença e que atinge diferentes classes sociais, atinge diferentes gêneros, Sim, mas aqui a gente está falando até de um adolescente, e a gente sabe que culturalmente, historicamente, até homens têm mais dificuldade em se abrir, sim, é, é um índice. até porque a sociedade vê se ele chora, ele não é forte, se o homem não Não é homem, não é ele é másculo. fraco. Então a gente tinha que trabalhar isso também, né, na sociedade. Porque talvez ele quisesse se abrir, mas ele não conseguia, não tinha jeito, até porque os amigos dele eram de um jeito, ele estava sofrendo internamente de outro, então ele não se abria para ninguém. Então é algo que a depressão deveria ser cada vez mais discutida, soluções, porque cada vez mais jovens estão morrendo também por suicídio. Claro que o suicídio, a gente fala por suicídio porque sempre tem algo que leva ao suicídio, e muitas Sim, vezes é a depressão, é, né? E Eliane, ele faleceu no dia 20 de outubro de 2016, até para situar as pessoas e situar que a dor sim. dessa mãe é tão recente, porque a dor da perda de um filho dói pela vida, né, Eliane? Mas eu quero que você conte até o dia anterior, o dia 19, se você conseguir lembrar. Lembro, então, eu vou até te colocar. Eu já estava em Curitiba, né? Uhum. Ele estava em São Paulo terminando o ano colegial dele para ir para Curitiba. Que na época eu já tinha me separado do pai dele, estava com o pai, na verdade com os avós, e Em São combinado Paulo. era ele Ele em São e os Paulo avós. com os avós, na casa dos avós, até então estava com uma dinâmica de família lá, ele preferiu ficar com os avós para ajudar e tudo, ele era muito, amava muito esses avós dele, e aí o combinado era ele mudar de vez até o fim do ano, isso era outubro, né, então o fim do dezembro já era logo ali, ele ia para Curitiba, tinha combinado, tinha aceitado, meio assim, mas tipo, talvez ele, isso nem, não colaborou tanto, mas ele, até para eu não ficar insistindo, acho que ele me conhece, ele falava assim, não, eu vamos sim e tal. E a gente tava com mil planos e tudo, né? Então eu liguei um dia antes, porque eu já tinha sabido, eu já ligava sempre, mas nesse dia, como você perguntou específico, dia 19, eu falei com ele e sempre falava como toda mãe, né? Filho, dorme cedo, porque você acorda cedo. E eu sabia que ele ficava no jogo, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, mãe, eu não preciso mais dormir. E naquela hora, tipo, não precisa dormir. Ai, menino, vai dormir cedo e tal. Porque eu não liguei o Lé Concré, porque já tinha passado uns dias daquilo e a gente estava caminhando a vida tentando não pressioná-lo, fazer tudo correto, até para ele não se sentir mais ameaçado, né? E ele me soltou essa e eu estava no serviço. Então também tem aquela coisa, você tá no serviço, liguei, falei com ele, dei os meus conselhos, ó, de tal, eu vou viajar. Eu tinha uma viagem planejada para dezembro, eu falei, eu vou viajar, mas inclusive vou comprar teu jogo novo. Tem o PS5, eu acho, não lembro o nome do jogo. Era um aparelho novo que tinha na época e tal. Então, assim, tava sempre animando ele, tentando, né? E aí desligou e tal. E ali foi, né? E aí, no dia seguinte, era uma quarta-feira, eu acho, se não me engano, uma quinta-feira, a tia dele me ligou de manhã, 9 horas da manhã, eu tava no emprego, e ela falou, eu preciso te falar uma coisa que aconteceu com o João Vitor, e passou pro meu cunhado, né? Não falou, e ele me contou. Eu só lembro de ter saído gritando assim na mesa de trabalho e tal, e fui para outro lugar, esses detalhes também não importam, mas foi ali que o meu chão se abriu e que eu, vamos dizer, morri junto. E eu fui ainda de Curitiba para São Paulo sabendo disso, né? Então eu tive ainda.
me conseguiram um voo de última hora e eu fui para lá e nem sei o que Eles aconteceu, eu não lembro desse. chegaram a te contar mesmo em Curitiba por telefone? Eu fui nesse voo, nem eu não lembro detalhes do voo, porque também eu tava, para aquilo, aquele mundo ali, naquele momento, até a hora de eu chegar, porque eu ainda cheguei, ainda perguntei se não dava para ver, porque eu não vi ele, já tinha, o IML já tinha levado, né, quando eu cheguei. Então eu não vi ele no local, mas eu perguntei, mas tem certeza? Eu não tinha pulso, tipo, eu ainda não acreditava que ele estava morto, entendeu? Isso não era possível. Então, é um dia assim que eu vou te falar. Se eu tivesse inimigo, eu não desejaria para essa pessoa esse momento. Nossa, Então, Deus. é uma coisa muito complicada, assim. E não é só porque o filho, ou porque, como o povo fala, né? Tem mais um, não sei o que. Gente, ele foi meu filho único por 9 anos. Ele, E cada um todo. é cada um. Sim, mas mesmo assim, ele foi o meu. Não foi assim, tipo, aquela pessoa que tem muitos filhos e tal, aquela coisa que tem. Ele foi meu filho único por muito tempo e ele me ensinou muita coisa. Por muitos anos foi o meu amor inteiro, assim. Não sou meu, né, de pai também. Então, assim, não foi qualquer coisa que saí, que me foi tirado, sabe? Então, eu sempre fui, não antes, sempre fui muito orgulhosa de ser a mãe dele. Então, você tem essa. Morreu ali também, a mãe, né? Não morreu totalmente porque eu tenho outro filho, mas morreu uma expectativa de várias coisas, né? Hoje em dia eu vejo isso como eu tive que trabalhar, Milena, né? Não só na questão do meu luto pelos outros, pelo meu filho caçula, mas por mim, essa expectativa que eu tinha, eu sempre tive muito orgulho do João Vitor, gente, de ser mãe de João Vitor. Não era qualquer coisa. Eu acho que todo mundo sabe. Eu era muito besta. Então, assim, eu tive que saber lidar, acomodar essa dor, né? Dessa expectativa que eu tinha em relação a ele. Então, foi um caminho dobrado de dor, assim, eu digo. Não sei explicar em outras palavras. E Eliane até não tenho dúvida desse dia que realmente seu cérebro até te protegeu, esquecendo algumas coisas de tão forte que é o impacto, né? Mas os dias após talvez sejam tão difíceis quanto, né? Sim, Como é que foi, até contar para o seu caçula, né? Que provavelmente era uma criança na época, não sei se foi você, outra pessoa, mas eles eram próximos? então, eram próximos, mas é uma diferença boa de idade. Então, assim, tipo, estavam vivendo em. Não era aquela coisa que cresceu brincando desde pequeno junto, né? Então, um já estava no videogame, no namoro, outro ainda estava brincando de bolinha no chão. Então, tinha muito. Eles se amavam muito, mas tinha essa diferença. Mas assim, eu não contei, eu não tive coragem de contar logo no começo. Eu fiquei tão ruim, que eu falei, eu não vou ter condições, porque se eu conto tudo, eu tenho que também dar um amparo ali. Não que eu não tivesse que dar, morreu por outra coisa, não, mas é que, tipo assim, pra não traumatizá-lo também, né? Então eu falei que ele ficou doente, que não, que faleceu por uma doença. Não falei porque ele ficou depressivo, que ele teve decepção, que ele morreu porque não aguentou a vida dele e tal. Depois, mais uns anos pra frente, quando ele já tava maiorzinho, aí eu contei, e ele falou, nossa, mãe, puxa assim, tipo, eu ali com medo também, vou falar a verdade, é outra coisa, porque você fala assim, se conta e a pessoa fica triste, fica magoada e vai se deprimir. Então, teve muitas coisas. Eu, primeiro, não aguentava comigo, com aquela dor, entendeu? Tinha essa nuance de eu, tipo, pode ter sido egoísta, posso ter sido egoísta, mas eu não estava em condição de lidar com mais outra dor. Eu, na minha cabeça, achava que ia ser mais uma dor que eu estaria tendo que lidar com ela, né? Com a dor do irmão. E para ele não fez muita diferença. Eu, na minha cabeça, ele saber do que ele morreu. A dor dele ter perdido o irmão já era uma dor suficiente, entendeu? Tanto que. Só que aí eu me acovardei ali naquele momento. Infelizmente, não sei o impacto disso ainda, porque ele não. A gente conversa pouco sobre isso. Eu ainda. Milena, eu ainda tenho muito assim. Eu fugi muito dessa dor, sabe? E faz o quê? Uns 4 anos que eu tenho tido coragem de assentar e assentar sobre o acontecido e aceitar as coisas, né? No começo eu não conseguia lidar, eu fugia de tudo que você pode se imaginar. Eu não queria ver.
foto. Primeiro que ele é um adolescente que nem deixava tirar muitas fotos. Eu vou te mandar as fotos. Ele sempre as fotos ele tirava. Era ele fazendo as caretas dele, que adorava fazer careta no celular. Ou então se a gente tirava aquela coisa de adolescente, né? Com a mão assim, não sei o quê. Então, assim, é umas fotos bem mal tiradas. Mas quando vinha recordações no celular, que eu via que era da data de antes da morte dele, eu falava, eu não vou abrir. Porque pode ser alguma coisa dele, sabe? E por muito tempo eu fiquei assim nessa negação. Eu não vi o óbito, a certidão de óbito, não abri, entendeu? Então muita coisa eu não sei, foi uma coisa que eu fugi para não aceitar. Eu não aceitava que ele tinha ido. Então eu não vi a foto dele, eu não vi a certidão de óbito, eu não ter que lidar com essas coisas, era uma forma de eu negar isso. E por um tempo eu fiquei assim. Depois, porque eu fui vendo que ele, tipo, não vai voltar. Então eu, como vai ser isso? Você vai ter que lidar com essas camadas, né? E eu fui trabalhando isso. Então eu consegui contar pro irmão sem ter que me sentir mais, colocando mais dor ainda. Eu tava assim no processo, tipo, vamos ver, vamos começar a ter um acesso a essas coisas que não vão mais mudar e que você vai ter que aceitar. E aí, inclusive, hoje eu tava até comentando com a amiga, hoje eu, já quando vem coisas de 2000 e antes de 2016, eu falo, ai meu Deus, será que é uma foto do João se eu abrir? Né? Porque eu já falo, gente, já aceitando isso, eu consigo, é, sei lá, eu tenho um acesso diferente a esse lugar, sabe? Mas por muito tempo eu fugi disso. Então, cada um tem um jeito diferente de lidar com a dor, né? Cada um se conhece, eu não, isso não é orgulho nem nada, mas foi o meu jeito que eu tive de lidar. E nem se preocupa, porque eu acredito que você falou que se em algum momento a curva não teve coragem, né? Fugiu, mas eu acredito que Sim, você. Ninguém está preparado para isso, Eliane. é, E é muito doloroso. E foi tudo no seu tempo, está sendo no seu é, tempo, não tem nem sim, comparação, né? Cada dor é cada dor. E não se culpe por isso, porque você não tem culpa nenhuma. Assim como você tem orgulho de ser mãe do João Vitor sim, muito. no presente, eu não tenho dúvidas que ele também tem Sim, de você, viu? sim, É uma dor muito difícil que você nem precisa se culpar por em algum momento você não conseguiu fazer algo, porque só de você estar de pé estando aqui em entrevista, olha quão difícil é falar sobre isso, né? Só de estar aqui falando, porque você está ajudando outras pessoas com sua fala também, é de extrema coragem. E eu acredito que você não queria ter coragem, você queria ter o seu filho com você, né? total. É uma força que é obrigatória ter, e ninguém está disposto a ter algo obrigatório assim do nada da É. pressão e algo tão difícil. Então, não se culpe, porque só de você estar aqui é de uma coragem imensa, porque o teu filho está em ti, né? E a tua Sim, ajuda muitas pessoas, mães, ficarem alertas aos filhos, jovens também, adultos também, principalmente homens, né, que estão em algum momento em depressão, a gente não consegue perceber, amigos às vezes, né, pessoas próximas que a gente não consegue perceber, né, mas tentar de alguma maneira de outras maneiras, tentar fazer com que a pessoa se abra, como você fez e você tentou, sabe? Você fez tudo que você podia, infelizmente não conseguiu de fato, né, tirar alguma coisa dele, mas aí a gente tem que trabalhar isso na sociedade também, né, para que as pessoas isso. estejam prontas para se abrir Não também. seja vista como fracas, isso seja um Exato. bloqueio, isso seja menos másculo, porque o que impede a pessoa de falar não é só timidez, não é porque se ele fala, ele está se confessando a alguma coisa que não é aceitável pela sociedade. Então é esse tabu que a gente tem que quebrar na sociedade. É tipo, cara, você tem, que nem as pessoas sempre falam, né? Ah, quando você fala que você tem diabetes, ninguém te fica de preconceito com você, você tem que tomar um remédio todo dia para a insulina no corpo e tal. Isso não é um preconceito. Agora, se fala que é depressão, é preconceito, não, é uma doença como qualquer outra. O teu cérebro está impedido de te fazer continuar de uma forma saudável, de qualquer forma. Então, tem que ser encarado sem esse tabu, sem esse preconceito de falar, coisa de frescura, hein? Coisa de fresco, esse negócio de depressão. Homem não tem depressão, homem não chora. É normal. E Ainda aí hoje, nos tempos de hoje.
E Eliane, conta pra mim, você descobriu alguma coisa com relação também à rede de amigos virtuais? Se tinha alguma relação, porque sabemos que hoje tem muito também incitação ao ódio também. Não posso dizer, não tenho provas, eu tô te perguntando, né, sem conhecimento, mas sabendo que existe muito esse lado também da rede virtual, né, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Mas queria saber se você soube de alguma coisa também, se tinha ligação. Eu, não, exatamente do provas, eu ia atrás, eu, na verdade, vou te falar, foi muito trágico, foi muito baque, eu fiquei com muita raiva, eu não aceitava de uma forma tão assim, que eu falei, não, isso não é possível, e estava decidida a ir atrás de provas, de tal. Por quê? Porque a gente percebeu, pelo jeito dele de ser e do jeito como ele morreu, que tinha como ter alguém ajudado ele, entendeu? Por conta que a gente sabe dessa dark, chamada Dark Web, né, que tem nesse mundo aí, que é uma rede muito de ódio, muito rancor. Mas para te falar a verdade, como eu te falei, eu fiquei tão ruim, eu fiquei meses na cama, não foi assim uma coisa, porque eu não tenho como te descrever da questão da minha falta de aceitação, no caso. Eu achava que aquilo ali era um pesadelo, então eu não consegui ir atrás dessas provas que eu poderia ter. Só que assim, depois que passou todo esse tsunami aí, eu vi que, tipo, acho que se eu fosse atrás, ia servir, claro, né, para descrever, descobrir as pessoas, desmascarar e tudo. Era uma coisa, só que eu acho que pro meu. Eu não tive essa força. O que eu queria era meu filho. Eu sei que foi um egoísmo da minha parte ali, não, talvez não ter lutado ali por provas e tudo, mas eu não tinha força. Como eu te falei, eu não tinha força nem para lidar ali dentro da casa, dentro das coisas que eu tinha que resolver com os meus assuntos. Mas assim, e não ia trazer meu filho de volta, mas eu poderia impedir, né, de outras pessoas serem afetadas, né? Eu sei que isso é uma falha. Eu vejo isso como uma falha minha, mas eu também não, hoje eu já aceito essa minha falta de tomada de decisão de ir atrás de provas, porque eu vi que eu não tinha essa força que eu precisava ter. De onde que eu ia tirar? Então, E você ao mesmo tempo que eu me que nem seja culpo, responsabilidade sua, né? A polícia que fez ali é, o laudo também, né? Se viu ah, que não, mas deixa eu te contar, essa coisa dos laudos, é por isso que eu falo, às vezes tem que mudar as leis, mas não é só a lei da web e de tudo, tem que mudar muita coisa, porque quando morre assim, eles sabem que foi suicídio ali, eles veem a situação e tudo, mas eles põem como morte não reconhecida. Não fala que é suicídio. Nem em todos os casos tem no óbito que é não entra nem suicídio. na estatística. Não entra na estatística. E aí você vai lutar por uma coisa que não está nem no único documento que você tem para provar que Seu foi filho foi aquilo para assim. poder mostrar, entendeu? Então isso, tipo assim, eu não tive força no primeiro momento, mas no segundo momento eu ia ficar batendo ali com uma coisa na ponta da faca, entendeu? Porque, enfim, eu nem vou discutir esse assunto aqui porque tem uns detalhes que eu também não quero falar de envolver outras coisas, mas assim, não foi uma coisa que eu me senti com fatos e circunstâncias suficientes para me dar mais força ainda para ir atrás, além do que eu já estava sentindo. Eu já não tinha força sozinha. E as circunstâncias também não me favoreceram, mas com certeza teve influência sim dessas pessoas da rede, a gente sabe, mas infelizmente eu não consegui provar, não fui atrás e fiquei só com esse buraco aí, com essa cratera aí, a família inteira ficou, né? Então, também não, eu ia fazer isso sozinha praticamente, porque, né, infelizmente, nem todo mundo tem essa garra, essa coisa de ir atrás de uma guerra assim, que o luto já é um luto solitário, você imagina essa guerra que a gente já está travando. Mas, enfim, eu admiro quem tem essa força, eu admiro, mas eu não tive de buscar culpados e ir atrás de fuçar a rede, porque gente, meu coração ia para um lugar, eu fiquei imaginando assim, eu não tenho mais nem força para ter ódio, assim. Fiquei tão fraca. Enfim, mas tudo bem. Deus sabe todas as coisas, a justiça está na mão de Deus. Eu não acredito que uma pessoa que ajuda uma outra a fazer isso é uma pessoa que tem a paz, que tem a vida, então não vai ser por mim que ele vai, E eu né? acredito também que, de alguma maneira, se houve ou não, a gente não sabe, não tem confirmação de nada.
Mas eu acredito na justiça, né? Que o bem vai vencer. Pelo menos eu acredito assim, né? Que de alguma maneira essas pessoas Desculpa. que se incitaram ou não, né? Não sabemos, vão ter suas respostas, né? E Eliane, ele morava com os avós. Como é que ficaram os avós? Ah, devastados, né? Então, Tadinhos. Muito idosos já. Nossa, se para nós, né, de uma geração mais atual, já foi difícil, imagina para eles, né? A gente só teve que se preocupar, né? Que, tipo, teve que dar um apoio moral ali mais, mas só que a gente estava todo mundo destruído, a verdade, né? Então não tinha nem muito o que fazer. Tá, que tem os cuidados redobrados porque eles são mais idosos, mas a gente não tinha muito o que fazer, a não ser. Às vezes eles tranquilizavam mais a gente do que. Porque a gente estava muito destruído, assim, não tinha. Foi uma comoção muito grande, Milena. Foi uma coisa assim que ninguém acreditava, tamanha surpresa, assim, não é uma coisa tipo, mas também não tinha como uma faísca de desconfiança desse tipo de coisa. Se a pessoa se rebelasse, fugisse por aí, tudo bem, a gente, tudo bem assim, no sentido da gente falar, nossa, mas ele se decepcionou, vai, mas não tirar a própria vida, que é uma atitude muito extrema, assim, de muito sofrimento, não é qualquer. A pessoa fala que é covardia, mas não é covardia. Você chegar num ponto desse, eu acho que é um lugar muito neutro, de dor muito grande, que chega eu penso que é igual, como eu te falei, na depressão, você fica assim, entorpecido de tanta nuvem, de tanta falta de clareza, que você nada faz diferença, se morre, se vive. Não é um lugar tranquilo, não é um lugar confortável para ninguém, somente quando chega a esse ponto, sabe? e É muitos muito às vezes só sofrimento. querem acabar com a própria dor, né? Com sofrimento, e não veem, assim, Eu, inclusive, vou te contar uma coisa aqui que eu não, acho que não sei se eu contei para ninguém, mas eu fui uma vez em Curitiba procurar ajuda nesses grupos de coisas de CVV e tal, né? E teve lá, só que não tinha ninguém, né? Não foi ninguém para reunião, não sei como é que funcionava. Eu achei que eu chegar lá ia ter uma reunião de grupo para você falar sobre isso, né? Porque é o lugar que fala sobre valorização da vida e tal. E tinha um senhor lá, um homem já adulto, que tava lá e começou a falar, e eu não tinha falado para que eu fui, o dono lá o coordenador tava lá escutando ele, e ele começou a falar que tinha tentado, que tava pensando em morrer, e tinha tentado morrer, e por causa de que tinha separado da esposa, mas tem uma filha adolescente, e ele não aceitava que ele... Gente, olha, menina, falando a verdade pra você, eu com aquela dor toda que eu tava ali, quando aquele cara falou que queria se matar, eu quase que eu fui na garganta dele. Eu falei, meu filho, você não sabe o que é isso que você tá pensando em fazer. E ele já é um adulto mais velho que eu, né? Mas aquilo me deu uma dor tão grande que eu falei. Aí o senhor falou, ela é uma mãe lutada de uma pessoa que tirou a vida. Aí ele se assustou, porque ele não sabia, me pediu desculpa e tudo. Eu falei, não, não tem problema, mas eu vou te falar, olha, é isso, é isso, é isso, não, não faça isso. Por mais que sua dor seja intensa, vai haver uma saída, você tem pessoas que te amam muito. Nem sempre as coisas são como a gente quer, mas não é o fim. Então, assim, eu acho que eu falei com tanta dor, com tanta. Que ele ficou, tipo assim, meu Deus, que tragédia eu ter falado isso na frente dele, assim, mas, tipo, não tinha como ele saber. E ele foi e falou a situação dele, só que eu tava justamente no lado oposto ali, né? E de repente eu estava ali justamente para tirar isso da cabeça dele, porque foi um encontro assim muito marcante, assim, eu saí do lugar, ele saiu atrás de mim pedindo desculpa. Eu falei: "Não, você não tem que pedir desculpa para mim", porque ele achou que me ofendeu, né, de falar que tirar a vida e eu tinha acabado de perder meu filho. Eu falei: "Você só não pode fazer isso, você não tinha como saber, só que você não faça isso, que você não vai resolver nada", né? Então, pensa bem e tem uma outra forma de você conseguir viver com dor e vai superar essa parte de porque separação, essas coisas, a gente consegue outras formas de se ajudar, não é tirando sua vida. A sua filha tá aí, vai ficar. Então, assim, tem coisas que a gente olha, eu vou te falar, passa na vida, mas não é. As pessoas estão sofrendo de fato, sabe? E não estão em homem, mais um homem, né? Procurando ajuda, porque se ele fosse falar isso em outro lugar, ia ser taxado de fraco. Como não aceita uma separação? É um julgamento em cima de julgamento, né? Só que é sofrimento, sofrimento é sofrimento. Quem é você para julgar? E Eliane, nesses processos do teu próprio luto, eu acredito até surge uma nova Eliane, né? Porque você está enfrentando um luto até diferente do que você talvez. A gente imagina que a gente vai perder alguém na vida, mas não por suicídio, então é um luto Sim. muito pesado.
Como é que está sendo esse processo agora para ti desse luto? Então, eu fui até o fundo, se é que existe esse fundo de poço, de fundo de tudo, eu fui. Zerou, 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 zerou. Eu tenho família, continuo com meu filho caçula, mas naqueles momentos, aqueles primeiros anos, não foram nem falar dias, meses, foram anos em que eu me vi numa total apatia, assim, pra vida. Eu não... Então, ali vamos dizer que eu tenho 8 anos, 9 anos, vou fazer 9 anos de vida. Porque realmente eu sou outra pessoa, no sentido, tipo, a dor me modificou de uma forma muito grande, assim. E aí quando você tá muito ferida, você não tem mais aquela vontade de carregar tudo que você carregava antes. Então, o que eu fiz foi eu seguir com o mínimo possível, né? O mínimo possível que eu digo é, não, se você vai brigar comigo por causa de uma roupa que eu te prestei, por causa de um carro, porque isso para mim não importa. Isso não tem mais importância. Então, o mínimo possível que eu digo é, hoje em dia precisa uma coisa ser bem importante para eu fazer me entristecer, me chatear. Não é qualquer coisa que me chateia hoje. Porque o que eu tinha, já experimentei de uma perda tão grande que nada hoje é qualquer coisa que eu vá perder, assim, tipo, somente material, hoje isso não é a minha afeta mais. Quem a gente tem muito apego às coisinhas, briga com fulano por causa disso, por causa daquilo, hoje em dia eu sou outra pessoa nesse sentido, porque. E não é uma coisa legal de se dizer, porque eu não, tanto faz pra mim brigar ou não brigar, só que assim, eu digo, os meus valores hoje, né, foram modificados, mas foram modificados no fogo, né? Não foi numa forma tranquila, mudei de religião, conheci um novo, né, tô nova religião, tô diferente. Não, eu fui à força e na dor. Então, essa Eliane de hoje é uma Eliane totalmente diferente, totalmente diferente. Poucas coisas eu tenho da Eliane de antigamente, assim, claro, aí é que tá, o que é meu, o que eu sou, né? A minha essência, ela tá ainda aí. Então no começo eu não sorria, por muitos anos eu fiquei sem sorrir, eu sou uma pessoa naturalmente alegre. O João Vitor era uma cópia minha nesse sentido, por isso que tanta assim comoção com essa questão dele estar triste, porque ele não demonstrava, ele estava sempre sorrindo. E aí essa essência minha de ser alegre continua. Depois de muitos anos eu voltei a sorrir, voltei a conseguir fazer as coisas, mas assim, é a alegria e a dor. Assim, não é que eu não sou mais alegre, não consigo sorrir, não faço as coisas que eu gosto, não viajo, faço. Mas nunca vai ser aquela mesma coisa como se fosse natural. Vai ser sempre. Ai, quantas e quantas vezes eu não já tive aquele momento de alegria, e quando eu vou continuar naquele momento, eu falo assim, puxa vida, mas aquela vozinha assim, ih, tá sorrindo, tá feliz, mas o filho tá morto, sabe? Então, assim, tem muita coisa assim que eu tive que aprender a me enxergar no mundo, né? A não ser mais aquela pessoa que, para a amargura não tomar conta, né? Porque se você não se der conta e se ficar só na sombra da dor, na sombra da morte, você vai ficar uma pessoa amarga. E eu não sou uma a amargura em mim nunca teve espaço, não ia ser agora, né? Então eu sou uma pessoa diferente, tenho teve essa mudança e eu só quero agora, eu não posso ter meu filho de novo. Eu só consigo continuar e o que eu posso fazer por mim, que eu acho que é o meu maior legado é para ele, é eu poder viver, viver o que eu gostaria que ele tivesse vivido, como eu gostaria que ele estivesse aqui, vivendo bem, curtir o que ele curtia, se ele tivesse aqui, ele ia estar fazendo um monte de coisa legal. Nossa, eu fico imaginando de vez em quando eu me pego pensando sobre isso. Então, assim, é o meu legado para ele, é a minha honra, o meu jeito de honrá-lo, é vivendo. E vivendo de uma forma que vale a pena. Porque é isso que eu desejo para os jovens, para os adultos, para as pessoas que têm depressão, que têm uma dificuldade, um sofrimento. Eu desejo que elas encontrem esse caminho. O meu foi no fogo, mas eles têm, cada um que sofre também é um fogo que eles estão passando, é uma transformação. Então, se abra para viver essa nova vida, sabe? Essa Eliane, essa é o caminho meu agora. E Eliane, me permita perguntar, não sei até onde você quer falar também, mas o pai foi um pai presente para o João Victor?
Sim, sim, sofreu tanto quanto eu, sofre, não sei, a gente não tem muito contato hoje em dia, mas acredito que como eu, ele sofre, assim. Não tem como, né? Ele era muito amado. Nossa, ele amava muito esse pai também. Eu tive vários sonhos com ele, assim, e, e ele era pequeno em alguns dele, e ele sempre estava falando do pai nos sonhos, sabe? É muito importante. Esse pai foi para ele muito importante e amado também. Então não teve essa questão de ausente, não. Uma coisa é relacionamento marido e mulher, outra coisa é pai e filho. E não, enquanto isso, não teve ausência. E Eliane, Infelizmente, nós perdemos. até de questão religiosa, você segue uma religião, tem alguma fé? Eu fui criada na igreja evangélica, né? Minha família é toda evangélica, pai, mãe e tal, mas não, faz muito tempo que eu não frequento, assim, como religião. Eu creio em Deus, ele é o meu guia, A eu questão acredito muito nisso. espiritual, né? Espiritual, minha crença é cristã, mas não tenho essa coisa assim. Acredito, é, inclusive, muitas pessoas têm muito preconceito com religião também, né? Tem outro isso também, né? Se você é espírita, uns não aceita, outros se você é da Umbanda, não aceita. E eu tive muitas pessoas que eram espíritas e foram os que mais me apoiaram, enquanto que a galera que, né, sem crítica, mas é uma galera aí da cristã, que foram os que me viraram a cara. Então, assim, religião para mim não existe. O que existe para mim é relacionamento com Deus. E isso E, você pode ter em qualquer lugar. e Eliane, para quem não conhece, né, vou deixar até o arroba aqui do Instituto, mas a Eliane tem um Instituto Retrovisor. Eu vou pedir para ela explicar um pouquinho até quando que surgiu Então, foi assim, no momento que eu estava me sentindo muito só, porque é um luto solitário, né? É um luto que você enfrenta preconceito das pessoas falarem que quem se mata não tem Deus, não tem, não, né, não tem, tem que ter, tipo, cometer um ato violento contra si, sim, mas não foi por brincadeira nem por nada, foi por sofrimento. Então, era de uma doença também que estava atravessando a alma da pessoa, a mente da pessoa, impedindo dela ver saídas para aquele sofrimento. Em qualquer circunstância, se for motivo financeiro, amoroso, não importa o momento. Então, assim, eu me senti muito só. E aí era um lugar que você, é um lugar que você não acha muitas pessoas para você falar sobre isso. E o retrovisor para mim tem a questão de ser espelho, porque você olha, né, pelo espelho ali, você vê tanto um pouco de você, mas você vê mais essas pessoas que o que passou ali, né, o que está lá atrás. E eu via isso, tinha o intuito de apoiar, o meu intuito hoje até hoje é apoiar essas pessoas que estão lá, que as pessoas não olham, que são deixadas para trás no sentido de solidão no luto, por conta de preconceito mesmo, né, de tabu e tal, mas foi por isso que eu escolhi esse nome. E Eliane, eu acredito que eu vou voltar naquele relato que você me disse que ajudou aquela vida, né, daquele homem, e você foi esse anjo na vida dele, e talvez nem entenda, né, a dimensão disso, mas o Instituto Retrovisor também tem essa dimensão de acolher pessoas, claro, de falar com enlutados também, mas eu acredito de chegar em pessoas que precisam também dessa acolhida. E eu acredito que nessas mudanças que você teve até num processo de luto, que é um processo que vai durar a vida, né? Sim, Talvez ressignifique algumas coisas, mas nunca uma superação, porque não existe. não, Mas eu acredito que você acolher você mesma, né? Não se julgar, acolher a Eliane de antes, a Eliane de agora, né? E você mesmo se dar esse abraço também, sim, porque eu acredito que você também está em pé pelo seu filho, né? Não só pelo João Vitor, mas caçula, também pelo caçula que você tem. Mas eu quero que você também saiba que sua vida é muito importante, né? sim, Tem a Eliane aí com obrigada, tantos sonhos, né? A Eliane que pretende também fazer os sonhos do seu filho de 17 anos, o que ele sonhava, viver o que você imagina que ele gostaria de viver com o caçula também, mas se permita também sonhar, se permita chorar sim, como você chora, sorrir também. Talvez haja aquela vozinha de auto-julgamento, ai, mas eu tô sorrindo, né? Mas eu perdi meu filho. Mas pensa que ele quer você sorrindo também, né? O sim, João Vitor vai querer a sua alegria. E foi muito difícil para ele sofrer calado, né?
E você tá aqui falando e ajudando tantas pessoas e colocando a sua voz. Eu não dou voz para ninguém, não. Eu só escuto e amplio o que ela já tem. Eu tô ampliando a voz que você já tem e que o Instituto Retrovisor também amplia. E Eliane, eu quero, até nessa potência da tua voz, eu quero que você deixe um recado para as mães, para os pais, mas depois um recado em especial. E aqui eu peço específico para homens e adolescentes que estão até em sofrimento. E você sabe o que que acontece do outro lado. Para as mães, os pais, assim, eu tenho só falar o que eu passei, né? Tipo, não se julguem, porque a gente, todo pai, toda mãe tá sempre tentando acertar. Do meu jeito, do jeito do pai dele, a gente criava ele com muito amor, como eu te falava, procurava dar tudo, não assim tudo, aquele mundo de deslumbre, mas era não deixava faltar para até porque isso é a realização dos sonhos dos pais, né? Dar as condições de vida melhor até para os filhos. Então, os pais, eu digo, se você tá lutado por um filho assim, por uma situação trágica como essa, que você tenha seu tempo. Eu não tenho outra coisa para falar, não sei o que eu vivi. Tenha seu tempo. Eu tive meu tempo. O meu tempo foi tardio para muita gente. Eu vejo gente com forças que no ano seguinte, no mesmo mês, já está tentando fazer alguma coisa, tocar a vida daquele jeito que a pessoa. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, mas você precisa do seu tempo para você se enxergar. Você precisa de tempo para analisar, porque aquilo ali foi uma ruptura muito forte, não foi qualquer coisa que aconteceu, um tropeção, é uma coisa que você nunca mais vai voltar a ter aquela pessoa do teu lado, e aquilo ali também, junto com essa morte, morre muita coisa. E você não tem que processar só a morte do filho, tem que processar do que de você morreu ali junto. Então, são muitas camadas, muitas dores que você vai precisar de tempo. Então, esse tempo é muito importante. Todo mundo estava tentando acertar, todos os pais tentam até hoje acertar, até os que falham ainda hoje, que dizem que é falho, mas não é falho. Eu vejo que existem coisas na vida que a gente não controla. Eu tenho batido muito nessa tecla. Então, eu não posso, hoje eu vejo com mais clareza isso, mas eu não posso me culpar de uma coisa que eu não podia controlar. Então, esse é um princípio muito grande, assim, para você, não só em relação à morte, mas para a vida, né? Tem coisas que a gente não controla, mas a gente está ali segurando aquele sofrimento, não vai adiantar, e você só vai continuar se martirizando, adoecimento, vão vir adoecimentos. Então, assim, se permitam, né, aceitar que você não podia controlar e que você precisa de um tempo para assimilar, para que isso, para que a sua mente, né, e se precisar de ajuda também tem que procurar ajuda. Eu por um tempo eu tive que tomar remédio, não foi sempre assim, tipo, tudo muito claro, muito organizado a fala, não, foi um tempo muito nebuloso. Eu precisei de ajuda, sim. Então, assim, abre a cabeça, sabe? Tira-se, principalmente no meu caso, se meu filho morreu por um sofrimento e por que por trás desse sofrimento tinha preconceito, tinha uma falta de aceitação, por que que eu não vou fazer igual? Então, eu vou ao contrário, eu tenho que ir na contramão para mostrar. As pessoas falam, você é forte. Eu falo, não é questão de ser força, a questão de você ter que lidar com as coisas da vida, assim como eu gostaria que ele tivesse lidado. Então, pai e mães, façam isso por vocês, em primeiro lugar, né? E se é um jovem, eu gostaria, assim, de, claro, com todo o meu amor, eu gostaria de ter uma mágica para poder abrir a cabeça dessas pessoas e mostrar que é possível. Mas, infelizmente, eu não posso. Então, eu poderia dizer assim que tem saída, todo mundo fala essa frase, né? Não fique sozinho, procure ajuda, mas saiba que eu gostaria de dizer assim, seja lá quem você for, você é uma pessoa muito especial, sabe? Não importa a sua vida, o quanto você sofreu, o fato de você estar aqui hoje, ainda podendo escutar, podendo viver sobre essa experiência, te diz muita coisa. Então, assim, tenha clareza, peça para Deus, não peça força, peça clareza para você conseguir sair debaixo dessa nuvem, dessa eu tenho batido muito nessa tecla. Peça clareza, peça sabedoria. Tome um remédio, peça ajuda. Fala assim, assim como você toma um remédio para uma dor física aqui da perna, do estômago, toma um remédio para essa dor da tua mente, da alma sair. E tem que ser um remédio que te ajude, primeiramente, já a sair dessa nuvem, sabe? É um lugar muito difícil, Milena, de estar, não é um lugar fácil. As pessoas lidam com esse preconceito, julgam, porque muitas não tiveram nesse lugar.
E não é um lugar fácil. Se eu pudesse, eu acolheria todo mundo no colo para tirar e falar assim, cara, isso não vai passar para sempre, vai, tem solução, mas eu não consigo. Então, a minha mensagem é essa. Qual seja lá qual fosse o sofrimento. Ah, não quero continuar nessa família. Tudo é possível. Ah, não quero continuar com essa pessoa. Para tudo tem um jeito. Não quero continuar nesse emprego. Para tudo tem um jeito. Não sofra, não queira não se desistir da vida que você tem, por mais que ela seja sofrida, porque você pode ir para uma outra vida, para um outro tipo de situação diferente dessa. Então, assim como nada permanece igual, eu não permaneci igual dos meus quase 9 anos de luto, a dor da pessoa também não vai permanecer. Esse sofrimento que você tem hoje, amanhã pode não estar, sabe? O universo, Deus, ele é muito vasto, ele é muito grande para que tanto que nós não ficamos iguais, né? Nada na natureza permanece igual, todo mundo se transforma. Então, você tenha paciência no sentido assim, tipo, saiba que vai acontecer essa mudança de vida, você não vai sofrer o resto da sua vida. Isso que está te incomodando hoje não vai ser todo dia. Então, isso é um. Se eu pudesse, eu gritava assim, né, sobre isso. Enfim, minha mensagem é mais ou menos isso, assim. E Eliane, eu tenho certeza que essa, principalmente essa parte final, é um grito também. Um grito de uma mãe que ainda tem dor, né? Parece que foi ontem, né, Eliane? Parece. E de uma mãe que também chega, e assim espero, ao coração de muita gente que está sofrendo. E eu espero carinhosamente que essas pessoas possam também encontrar saídas, soluções, porque existe sim. Talvez você não consiga ver agora, mas agora pense principalmente em cuidar da sua saúde, principalmente da sua saúde mental. Busque ajuda profissional, busque possíveis caminhos e busque realmente cuidar da sua saúde mental. E tudo que a Eliane falou aqui, tudo que ela está passando é muito difícil, mas a sua vida, ela vale por tudo isso, ela vale muito. Então, continue. Eu espero receber depoimentos de pessoas que continuaram, Eliane, e que você também foi acolhida, está sendo acolhida. E eu quero deixar aqui o meu imenso abraço, mesmo que seja virtual, né, que não seja presente, porque você é muita luz, que você possa também reconhecer essa Eliane, porque a tua vida vale pela vida dos seus filhos, mas também por ti, porque Sim. Eliane também teve uma infância, adolescência, Uhum, tá aí sim. sendo uma mulher que batalhou muito, trabalhou muito, aprendeu a ser mãe, né, com a vida, e você tem muita história ainda para contar. Você já está ressignificando essa dor em um dom de ajudar outras vidas. E eu te agradeço demais por todo mundo que também você ajuda e muito, muito obrigado por estar aqui. E eu sei que é difícil, então muito obrigada por compartilhar um pouquinho também do João Victor com nós. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Milena. Eu sei que eu me emociono e tudo, é uma coisa assim que a gente. Eu sempre vou me emocionar. Eu acho que se passarem 20 anos eu Pode. vou estar nesse mesmo lugar. Não, mas assim, é uma coisa que não. Eu te falei, não é programado. Tem dia que eu consigo falar sem chorar, mas não é todo dia. Então, eu agradeço porque você dá voz realmente, como você falou, a essas pessoas que acham que não tem saída e você é um canal. Se você escuta, outras pessoas podem escutar. Ela vai estar falando, nossa, mas eu jurava que não tinha como resolver isso. Não, vai ter sim como resolver isso. É um momento e se você começar um tratamento, você vai ver que falou, nossa, eu estava debaixo daquela nuvem, debaixo daquele pesadelo, eu pensei que não ia ter saída e vai. Então, agradeço a você por estar colocando à disposição dessas pessoas que, principalmente do luto, que sofre muito preconceito de falta de amor, de falta de um monte de coisa, que é o luto por suicídio, né? Então, eu que te agradeço, que Deus te proteja, que seus caminhos sejam abertos e que você seja essa pessoa super prestativa para ajudar, porque falta muitas pessoas, assim como você, empáticas com a dor do outro, sabe? Com a escuta, na verdade. Você não precisa compartilhar, mas se você escuta e vai passando essa mensagem, é isso que precisa ser feito. Porque o ódio já está sendo disseminado como um vento hoje em dia, praticamente. Então, faltam pessoas assim como você, empáticas, para nos ajudar nessa missão de minimizar, né, esse sofrimento. Obrigada, viu, filho?